Olá, sejam muito bem-vindas a mais uma live. Eu me chamo Viviane Florentino, consultora de imagem, estilo e style coach. Eu ensino mulheres a estarem sempre bem vestidas e elegantes para qualquer ocasião e assim construir uma imagem estratégica para alcançar os seus objetivos. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Toda semana, às terça-feiras, hoje é quarta-feira porque ontem eu não pude, foi o dia dos namorados aqui, mas todas as terça-feiras, toda semana, uma vez por semana, tem um conteúdo mais denso, trazendo sempre dicas para vocês de como você pode se vestir bem para alcançar os seus objetivos. Então, sejam muito bem-vindas. Gente, essa live de hoje vai ser muito boa, sabe por quê? Porque eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês, algumas estratégias para vocês de como você pode se vestir bem para uma entrevista de trabalho, alguma entrevista de emprego, tá? Ou se você estiver mudando de carreira, né? Não importa, não necessariamente precisa ser apenas para quem vai fazer uma entrevista, mas isso serve também para quem está fazendo uma transição de carreira ou para quem quer se apresentar melhor, né, no seu trabalho, entendeu? Então essa live vai ser especial por causa disso. Olha só, tem a Heleneide tá falando de Mossoró, Rio Grande do Norte. Que legal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, que legal. Eu sei que aqui tem muita gente de toda parte do mundo, do Brasil, muitas pessoas do Brasil. Sejam muito bem-vindas, tá? Ah, gente, olha só. Entrevista de trabalho é um momento, né, no qual o candidato vai se apresentar. E a importância de se vestir bem está justamente aí, né? O entrevistador, ele não lhe conhece. Ele não lhe conhece e ele vai te julgar pela sua aparência, pela forma de como você está vestido. Por isso que é tão importante você cuidar dos mínimos detalhes da sua aparência na hora da sua entrevista, tá? E existem alguns pontos que a gente precisa falar sobre, que são os pontos mais importantes, que eu listei aqui alguns pontos mais importantes que você precisa ficar atenta nesse momento, tá? Essa etapa do processo seletivo, né, onde o entrevistador ele vai ter essa primeira impressão, né, sobre você, é justamente nessa etapa que você precisa cuidar da sua imagem da melhor forma possível, da forma de você usar as roupas, né, na escolha das suas roupas. E é por isso que a gente vai se vestir, é por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Quem tá entrando depois, já vai me falando de onde vocês são, tá? Quero conhecer todo mundo, tá? Por isso que é tão importante o candidato estar de acordo com a ocasião da entrevista, né? Então vamos lá. Claro, gente, que assim, não é apenas as roupas, né, que vai fazer você ficar em determinado trabalho, tá? Mas ela é sim um ponto fortíssimo na hora dessa pré-seleção, tá? Porque antes de você abrir a boca para dizer qualquer palavra, as suas roupas elas vão falar por você. Por isso que é tão importante, tá? Sejam bem-vindas, Lúcia, Suzana, Rita, Goiás. Tá falando de Goiás aqui, a Sou Satais. Tá falando de Goiás. Sejam muito bem-vindas, tá? Então, olha só, como eu falei pra vocês, claro que não é apenas as roupas que vai te fazer ficar numa entrevista, num determinado emprego. Só que as roupas que você usar é o que vai causar essa primeira impressão e é o que vai, assim, é um ponto crucial, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui algumas dicas, algumas estratégias para vocês usarem aí, tá? Se você tiver alguma entrevista de trabalho para fazer, ou se você está mudando de carreira. Então, se você seguir essas dicas assim, aqui, com certeza você vai melhorar na sua imagem, você vai causar uma boa primeira impressão e com certeza você vai alcançar, acelerar muito mais rápido os seus objetivos, tá? Vamos lá, gente, olha só. O mercado de trabalho, ele é muito dinâmico, tá? Além da particularidade de cada área, né? Você tem que ter em mente que cada empresa possui padrões de recrutamento diferentes, tá? E uma das coisas que é muito importante você entender quando você estiver se preparando para uma entrevista a primeira coisa que você deve fazer é conhecer a cultura da empresa. E como a gente pode fazer isso? Conhecer a cultura da empresa. Esse é o primeiro passo. É você pesquisar por exemplo, tirar informações sobre a empresa. Por exemplo, essas informações elas podem ser você pode encontrar tanto nas redes sociais, você pode encontrar tanto em sites. Muitas empresas já têm sites. Por exemplo, quando eu fui fazer uma entrevista aqui no hotel, eu pesquisei muito sobre quais as roupas que eles usavam, né? Eu fui até esse hotel antes mesmo de fazer a entrevista, para eu ver como as pessoas se portavam, como elas se comportavam, quais roupas elas usavam, sabe? Então você ter esses detalhes da empresa que você vai fazer a entrevista é importante, porque você vai começar a analisar como é a forma deles se vestirem
para você tirar esses exemplos e se adequar a maneira de você usar a sua roupa, tá? Por exemplo, se é uma empresa formal, né, você vai observar que as pessoas que trabalham lá talvez usem roupas formais, usem roupas mais sérias, tem um dress code mais formal, um dress code mais exigente, digamos assim, sabe? E se for uma empresa mais dinâmica, né? Se for uma empresa de comunicação ou uma empresa de marketing, geralmente essas empresas elas têm mais flexibilidade na forma de se vestir, né? Elas têm um dress code mais flexível. Então você pode usar roupas casuais, só que para uma entrevista de trabalho, você, mesmo que seja uma empresa de comunicação, mesmo que seja uma empresa de marketing, você tem que ter a consciência de que, como é uma entrevista de emprego, você não pode ir totalmente casual. Existem algumas regras, existem alguns dress codes que você precisa seguir, mesmo que a empresa ela seja uma empresa de comunicação, uma empresa mais flexível, né, que as pessoas possam usar roupas mais criativas, né, mais coloridas, mas sempre vai existir dress code para esse tipo de empresa também, que é o que eu vou falar aqui para vocês. Então, conhecer a empresa que você está indo, né, puxar informações, né, se é na mesma cidade que você mora, vai lá e vê quais as roupas, né, que o pessoal que trabalha usa, para você puxar essas informações. É muito interessante você entender também os valores da empresa, né? E todas essas informações, elas são cruciais para você escolher a roupa que você vai, tá? Esse é o primeiro passo, é você conhecer a empresa que você está indo fazer essa entrevista, conhecer a fundo mesmo, dress code, é formal, é informal. Esse é o primeiro passo, tá? Agora a gente vai para o segundo passo, minha gente. Olha só, é usar sapatos confortáveis. Sabe por quê? Quanto mais confortável você tiver na entrevista, sua performance vai ser melhor. Porque olha só, a pior coisa é a gente estar com alguma roupa que tá desconfortável ali, a nossa performance não vai ser tão boa assim. Então, quanto mais confortável você tiver com as suas roupas, com seus sapatos, mais confortável, né? Melhor a sua performance será. Porque você vai conseguir se concentrar mais. E assim, gente, existem algumas regrinhas na escolha do sapato para entrevista, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês alguns sapatos que são essenciais você usar e outros que você precisa evitar se você quer ter sucesso nessa sua entrevista de trabalho. Olha só, sapatilhas você pode usar porque é sapato fechado, todo tipo de sapato fechado não. Tênis não é tão adequado, mas assim, o sapato ele precisa ser fechado. Então, isso entra as sapatilhas, são boas para você fazer entrevista, para você usar. Mocassim também, sapato de salto médio também. Então, todos esses sapatos fechados, eles são automaticamente mais formais, tá? Então, quanto mais você optar por esses sapatos, mais adequada você vai ficar para o dress code de entrevista. E existem alguns sapatos que você precisa evitar, né? Que são tênis, eu acho que não é uma boa, mesmo que seja uma empresa de comunicação, uma empresa de marketing, uma empresa que você possa ir mais casual, mas a princípio, nesse princípio agora, né, que você está fazendo entrevista, é evitar tênis, tá? Então, evitar tênis, sapatos abertos, sandálias, né, sapatos que tenham muito enfeite, sapato sujo, muito velho, esgaçado. A imagem conta demais. Como eu falei pra vocês, não é o que vai determinar se você vai ficar ou não, né? Porque vai ter outras coisas que também vai ali tá contando pra você ficar numa entrevista, né? Ser selecionada ou não. Mas assim, as roupas, ela vai te dar essa primeira impressão que é tão importante no início, tá? Depois vem aí os seus atributos, o seu currículo, mas essa primeira impressão, ela precisa ser, assim, muito coerente com a ocasião. Tá? Então, evitar esse tipo de sapato que eu falei aí pra vocês. Depois eu vou mostrar alguns exemplos, tá? A gente tá só falando aqui um pouquinho dessa teoria, que eu acho que é importante vocês terem esse entendimento. E logo após eu vou mostrar aqui alguns exemplos pra vocês na prática, que eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Mas assim, evita esses sapatos que eu falei pra vocês. É muito importante vocês entenderem essa parte, tá? Número 3 que eu trouxe aqui pra vocês é usar a teoria das cores ao seu favor, né? Ao favor dessa entrevista. Então, gente, olha só. As cores, elas estão relacionadas a emoções, né? E quando a gente entende isso, né, a gente consegue usar as cores ao nosso favor, sabe? Então, as cores, ela pode afetar muito a impressão de que o entrevistador tem de você, tá? Por exemplo, se você vai para uma entrevista com uma cor pá muito forte, né? Uma cor vibrante, como vermelho, laranja,
né? Não vai, você vai passar uma emoção, sabe? Muito dinâmica, muito, sabe, muito alegre, que talvez não é tão boa para esse momento, né? Você quer passar uma imagem mais séria, você quer passar uma imagem mais de mais credibilidade, sabe? Uma imagem mais calma, sabe? E essas cores mais vibrantes, né? Elas não são coerentes para entrevista. Então, as melhores cores para você usar, se você for pensar, né, se você quiser usar as cores ao seu favor nessa questão, né? Então, as cores melhores são o preto, o azul, cinza, alguns tons claros também neutros, sabe? Você fazer a mistura do tom escuro com o tom neutro fica muito bom e muito coerente também. Seja para uma entrevista mais formal ou seja para uma entrevista mais casual, né? Dependendo da empresa que você está indo. Deixa eu só beber um pouquinho, que eu falo muito. Então, gente, como eu falei pra vocês podem fazer mix, né? Dessas duas cores, de uma cor mais clara com uma cor mais escura, que também fica muito legal e coerente com a ocasião. E as cores para você evitar, assim, nesse momento de entrevista, eu aconselho você evitar laranja, vermelho, né? Porque são cores muito fortes, muito dinâmicas, que talvez não seja, talvez não é coerente para esse momento. Mesmo que a empresa seja uma empresa mais criativa, né? Geralmente as empresas mais criativas são de marketing, comunicação, moda, mas para esse princípio da entrevista não é coerente, tá? Então, evite laranja, vermelho e aposte sempre em tons escuros, tons neutros, né? Como azul, cinza, preto e tons claros também neutros, tá? Que você vai arrasar com certeza. É um dos passos. Você precisa juntar tudo isso, tá? Não é só apenas uma coisa que vai funcionar, mas é assim a junção de de todas essas estratégias que eu tô passando aqui pra vocês. Agora vamos para os exemplos que eu trouxe aqui pra vocês, gente. Olha só. Deus queira que eu tenha salvo todas as fotos que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Olha só, para ambiente informal. Deixa eu ver aqui. Um jeans escuro. Ó, alguns exemplos que eu trouxe aqui, tá? De algumas entrevistas. De alguns looks que você pode usar em alguma entrevista que você for. Se for uma entrevista em ambiente mais informal, né? Em um ambiente informal, você pode usar, por exemplo, uma calça jeans, de preferência em tom escuro, tá? Sempre tom escuro transmite mais credibilidade também. Ou tons tradicionais como o azul, mais escuro, esse tom aí de azul também fica muito bom, tá? Para essa ocasião. Então, um jeans escuro, uma blusa. Se você for usar uma blusa estampada, prefira estampas clássicas como essa que ela tá usando aí. Né? Essa que ela tá usando é de listra, então prefira sempre as que são clássicas, tá? As estampas clássicas, porque elas transmitem mais elegância, mais sofisticação. E para esse momento da entrevista, a primeira impressão que você quer passar é de uma impressão séria, sofisticada. Depois que você conhece mais a fundo a empresa, aí sim, você vai moldando o seu estilo conforme o tempo vai passando, você vai conhecendo mais a empresa. Mas a esse princípio, é essa imagem que a gente quer passar, tá? Então, blusa e cardigan. Observem o sapato que ela tá usando. O sapato que ela tá usando é fechado. Esse é o sapato ideal para entrevista, tá? Então, assim, não usa tênis. Tênis, apesar do tênis ser fechado, mas é assim, um sapato muito casual. A não ser que seja aqueles tênis que são mais. Aqueles tênis que são mais casual fino, sabe? Casual elegante, mas ainda assim eu não indico tênis. Um sapatozinho fechado, pode ser mocassim, pode ser sapatilha até, sabe? Então, ambas podem ser usadas com sapatilhas ou sapato fechado, tá? Esse foi o primeiro modelo que eu trouxe aqui para vocês. Agora deixa eu ver o próximo modelo aqui para um ambiente mais casual, formal, sabe? Não sei se vocês já ouviram a expressão casual chique. Vocês já ouviram essa expressão? Casual chique é quando você combina uma peça casual com uma peça mais formal. Por exemplo, não sei se eu tô aqui. Por exemplo, essa calça que eu tô usando, né? Ela é uma calça mais formal, uma calça de alfaiataria. E essa blusa que eu tô usando aqui é uma blusinha mais informal, mais casual. Então, eu tô misturando aqui, fazendo uma mistura de casual chique. Então, você pode fazer o mesmo com seu look, né? E para ambientes casual chique, né, que é o meio termo, você pode usar uma calça social, de preferência na tonalidade escura, pode ser azul marinho, ou pode ser
até preta, uma cor muito forte, né? Ou você pode usar também uma saia lápis, né? Que não modele tanto o corpo, mas assim, que não seja tão apertada também, tão folgada. Camisas com botões, blazer, eu vou trazer aqui, vou colocar aqui algum exemplo pra vocês verem, tá? De um casual chique. Ai, cadê, gente? Aqui. Peraí, deixa eu ver. Não é essa aqui. Ela tá usando, mais uma vez, sapato fechado. A calça que ela tá usando, né, é uma calça de alfaiataria, uma calça preta, ela escolheu. Ela tá no preto e branco, que é assim, uma combinação muito atemporal, muito clássica. E esse tipo de combinação, ele fica muito bem para um ambiente casual chique, né? Para uma entrevista em um lugar que seja casual chique, que seja o meio termo, né? Do informal e do formal, tá? Então, se ela colocasse aí um outro tipo de blusa, também funcionaria muito bem. Uma blusa mais casual, por exemplo. Também funcionaria muito bem. Essa blusa que ela tá usando tem um temperinho a mais, né? Tem uma pegadazinha mais sofisticada, né? E também mais romântica. Mas ela poderia usar a blusa, a camisa, né? Camisa super tradicional. Que é aquela de botão sem nenhum detalhe, sabe? Branca. Ela poderia usar também. Mas assim, foi esse exemplo que eu trouxe aqui pra vocês. E o sapato que ela tá usando é fechado. Regrinha é essa, gente. Sapato fechado, tá? Para vocês aí arrasarem nas entrevistas, certo? Tem que ir coerente, minha gente. Olha só, se vocês querem mudança na vida de vocês, vocês precisam aprender a se vestir bem, tá? Aprender a se vestir bem, porque isso realmente pode abrir portas para vocês, sabe? Abrir portas para vocês. O outro exemplo que eu trouxe aqui é se você for fazer uma entrevista num ambiente formal, né? Aí é que tá a pegada, né? Se o ambiente for formal, geralmente ambientes formais são ambientes que são mais aí onde o dress code ele é mais rigoroso no sentido de você precisa usar roupas realmente formais. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, tá? Geralmente os ambientes, né, que são mais formais são bancos, área financeira, escritórios, tribunais. Esses lugares eles são mais rigorosos na questão do dress code. Então é preciso usar roupas muito mais formais, principalmente se você for fazer entrevista, né? Então, olha só, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, nesse caso, é melhor optar por roupas mais formais. Pode ser conjunto de blazer, como esse que ela tá usando, né? Com uma camisa branca por dentro, uma blusa branca por dentro. Ela tá bem clássica e bem formal. Então, esse estilo que ela tá usando, depois eu vou falar um pouquinho mais pra frente sobre a questão dos acessórios, tá? Quais os acessórios vocês podem usar nessa questão de entrevista. Mas, olha só, ela tá usando um conjunto de blazer, calça blazer, né, o terninho, com uma blusa branca. Ela tá muito atemporal, né, com esse estilo aí, e com essa combinação que é clássica, né, preto e branco. Então, se você vai para uma entrevista que é com relação a bancos, né, área financeira, escritório, tribunal, então esse tipo de look é muito importante você ter a consciência de usar. Eu trouxe aqui mais um exemplo para vocês. Olha só. Só que ela tá usando aqui uma jaqueta que eu já não aconselho, tá? Eu, assim, gostei apenas da camisa que ela tá usando, da calça e do sapato, né? Tirando o óculos, esse coque aí também, tá? Deixa eu só botar aqui uma outra foto pra vocês. Esse também seria uma boa opção. Ela tá usando sapatilha, tá vendo? Então, esse tipo de look também fica muito bom para quem trabalha, para quem vai fazer uma entrevista num lugar, num ambiente que seja mais formal, certo? Vocês estão gostando, gente? Fala aí, já vão anotando tudo, porque isso aqui, ó, é ouro para vocês, tá? Então, gente, olha só. Esses foram as dicas que eu trouxe aqui para vocês, tá? Para vocês não errarem na hora de vocês fazerem alguma entrevista para algum lugar ou mudar de carreira, alguma coisa desse tipo. Primeira regrinha que eu trouxe aqui para vocês, a primeira dica, né, que eu trouxe aqui para vocês, é vocês conhecerem a cultura da empresa. Eu só vou passar rapidinho para vocês recapitular. É você conhecer
né? Você conhecer a cultura da empresa, pesquisar, né? Ir a fundo, né? Pesquisar, porque isso é muito importante na hora de você tomar a decisão do que você vai usar. A segunda foi usar sapatos, roupas confortáveis, né? Porque quando você se sente confortável, isso vai trazer mais autoestima e mais confiança, até para você ter uma performance boa no que você vai apresentar na hora da entrevista, né? Para o entrevistador. Então, essa é o número 2. O número 3 é você usar a teoria das cores ao seu favor, né? Então, você entender um pouco que as cores, elas transmitem muito, né? Elas estão relacionadas a emoções e se você usar isso, você com certeza vai captar ali o entrevistador com muito mais facilidade, tá? Eu falei também das melhores cores e das cores que você precisa evitar. E também trouxe esses exemplos para vocês verem um pouco, né? E agora eu vou falar de alguns erros que você deve evitar, tá? Na hora da entrevista. Alguns erros que você deve evitar usar ou fazer na hora da entrevista. O primeiro erro que você deve evitar, né, é usar roupas que sejam brilhantes demais ou vibrantes demais. Então, cores, né? Como eu falei para vocês, as cores que são vibrantes, as cores ou brilho, cores vibrantes, cores muito fortes, deve ser evitada nesse processo de entrevista. Porque com certeza você vai passar uma imagem muito dinâmica que talvez não seja para esse momento. Então, evitar esse tipo de cor vai trazer muito resultado. A segunda coisa é você evitar, gente, perfume muito forte, tá? Evite perfume muito forte, porque o entrevistador, talvez ele possa ser alérgico a perfume, né? E assim, usar perfume muito forte não é elegante, pelo contrário, é muito deselegante. Então, você dosar menos perfume, colocar menos perfume ali, uma gotinha aqui, outra aqui no pulso, já vai, sabe, se o perfume for bom, ele já vai durar muito tempo. Então, evitar perfume muito forte. Acessórios, né? Acessórios o mais discreto possível, tá? Porque você não quer chamar atenção ali com os acessórios. Geralmente, a maioria das empresas, elas, se não for uma empresa muito dinâmica, se não for uma empresa muito criativa, né, de moda, de marketing, por exemplo, se não for esse tipo de empresa, então você precisa dosar muito e escolher muito bem os acessórios, tá? Não escolher acessórios muito chamativos, aqueles mais delicados e os mais clássicos. Sempre vá para os clássicos, tradicionais, que vai ter muito resultado, tá? A outra coisa é nunca usar chinelos, rasteiras, regatas, sabe? Esse tipo de roupa não entra nesse dress code de entrevista. Então, se você pensa em usar rasteirinha, chinelos, regatas, desista. Não faça isso, porque você vai ali passar uma péssima má impressão, tá? E assim, como eu falei pra vocês, as roupas que nós usamos, né, que decidimos usar para fazer entrevista, ela não vai ser o único fator que vai fazer com que a gente fique nesse lugar, nessa entrevista, nesse trabalho. Mas ela é, de verdade, um fator crucial, né? Porque você vai estar ali se apresentando, a pessoa vai te enxergar ali pela forma que você está vestida a princípio. Então, é muito importante cuidar dos mínimos detalhes. Outro erro que você deve evitar cometer é ir com cabelos molhados ou despenteados. Então, gente, olha só. Cabelo molhado passa a impressão, muitas vezes, de que você não teve tempo, né? Tomou um banho muito rápido, não teve tempo de secar o cabelo, de que você não tá dando o valor necessário para aquilo, sabe? Então, cabelo molhado, muitas vezes, pode passar uma imagem de desleixo, sim, tá? Principalmente se você vai para um ambiente de trabalho de cabelo molhado, ou se você vai para alguma entrevista de cabelo molhado, não faça isso nunca, tá? Então, seca o cabelo, faz isso antes, se arruma antes, porque se você vai para uma entrevista de cabelo molhado, é sinal de que você não tá dando o valor necessário àquela empresa. Eles vão ter essa impressão, tá? Então, cuida disso. Cabelo limpo, cabelo seco, cabelo penteado. Dica aí, ó. Terceiro erro não, nem sei quantos mais erros que número é esse, mas próximo erro que você deve evitar é usar roupas folgadas ou apertadas demais, tá? Lembra do caimento? Eu sempre falo aqui que um dos fatores para a mulher estar sempre bem vestida e elegante, né, o que determina se ela vai estar bem vestida ou não, é o caimento, né? E se você usa uma roupa que ela está ou muito apertada ou muito folgada, ela vai passar a impressão contrária, tá? Então, a roupa ela tem que ter um caimento perfeito no seu corpo, tá?
tem que ter um caimento perfeito no seu corpo, nem folgada demais, nem apertada demais, porque as duas versões passam imagens negativas, né? Que inclusive eu falei isso em outras lives pra vocês. Não sei se vocês assistiram. Próximo erro que você deve evitar nesse momento é não exagerar na maquiagem. Não exagerar na maquiagem, gente. Quanto mais natural, quanto menos você tiver, melhor, tá? Menos é mais. Faz uma maquiagem, usa uma maquiagem que te deixe com ar natural, mas não toda mascarada, porque isso vai passar uma impressão muito, muito negativa, tá? Então, exagerar na maquiagem é um dos erros que muitas pessoas cometem, né? Não é... Muitas pessoas cometem, então é um dos erros que, assim, você precisa evitar urgente. Então, usar uma maquiagem leve que te traga uma aparência mais natural, uma aparência mais, sabe, boa, saudável, mas nunca colocar demais, porque realmente vai prejudicar a sua aparência, nesse primeiro momento principalmente, né? E o próximo erro que você deve evitar hoje, né, é unhas com esmalte descascado ou com esmalte chamativo demais, tá? Então, evita esse tipo de unha. Esmalte descascados, gente, passa a imagem de desleixo. Então, se você não teve tempo de pintar, tira o esmalte, tá? Mas não vai para uma entrevista com a unha, com o esmalte todo descascado, porque não rola, tá? Vai passar uma imagem de desleixo, sim. Então, prefira as cores que são clássicas, né? Aquelas cores que são leves, que não são chamativas e que são clássicas. Essas cores, sim, vai agregar muito na sua imagem nesse momento tão especial que é a entrevista, tá? E essas dicas que eu passei aqui pra vocês, elas servem não só para quem vai fazer entrevista de trabalho, né? Mas elas servem também para você que tá mudando de carreira. Oi, prima! Para você que tá mudando de carreira, né? Transição de carreira, por exemplo. Então, serve para você que quer passar uma imagem melhor, até no seu trabalho atual, né? No que você faz hoje. Então, todas essas dicas servem para isso, tá? Gente, eu entrei meia hora antes, porque eu precisei. Eu sei que nem todo mundo teve a oportunidade de estar presente, mas eu vou deixar a live salva aqui, tá? Para vocês assistirem depois, porque essas dicas que eu passei aqui são de ouro, tá bom? Agora eu tenho que ir, vou buscar meu filho no aeroporto, Saulo, tá chegando do Brasil. E semana que vem a gente vai ter mais uma live, semana que vem, terça-feira que vem, né? Se mudar alguma coisa do dia, eu aviso aqui pra vocês, tá? Eu sei que eu falei que a live iria ser às 7 da noite, né? E eu entrei ao vivo às 6h30. Com certeza muita gente não conseguiu ver, porque já tava lá, né? Às 7 horas da noite, a horário daqui, né? 3 horas aí no Brasil. E eu tive que entrar meia hora antes. Mas vocês têm alguma pergunta, gente? Olha só, eu vou deixar essa live salva, né? Eu prometi pra vocês um horário e acabei entrando meia hora antes, mas eu vou deixar essa live salva pra vocês assistirem, tá? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? E outra coisa, me acompanhem aqui, né? Vocês sabem que toda semana, gente, toda semana eu faço uma live com dicas, conteúdos intensos pra vocês aprenderem a se vestir bem. Pra vocês aprenderem a estarem sempre bem vestidas, tá? Eu sempre posto aqui uma vez por semana dicas, assim, uma live, né, intensa com conteúdo mais denso. E diariamente eu posto um conteúdo também pra vocês sempre estar pegando aí as dicas, tá agregando aí na vida de vocês, no look de vocês, tá? Então me acompanha aqui se você ainda não me acompanha. E a gente se vê na semana que vem, na live da semana que vem, na terça-feira, tá? E eu vou indo agora. Obrigada pela presença de vocês. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima semana, tá? Um beijinho.